Existe um ponto em que explicar deixa de ser maturidade e passa a ser submissão emocional. Um instante em que você percebe que quanto mais tenta ser entendido, menos é respeitado. Quando você para de explicar, algo estranho acontece na mente do outro. Não é imediato, não é visível, mas é profundo. E muda completamente a dinâmica entre vocês. Se isso já aconteceu com você, se inscreve agora e comenta de onde você está assistindo. Porque esse vídeo não é sobre vencer discussões, é sobre recuperar o controle interno. Quando você para de explicar, a primeira reação do outro é confusão. A mente estava acostumada com sua disponibilidade emocional, com sua necessidade de esclarecer, justificar, provar intenções. Explicar era previsível, era confortável. Dava ao outro a sensação de estar no controle da narrativa. Quando isso acaba, a previsibilidade some. E a mente humana entra em alerta quando perde padrões conhecidos. Não porque se importa mais com você, mas porque perdeu uma referência. Explicar demais cria uma ilusão perigosa, a de que você deve algo, deve compreensão, deve clareza, deve tranquilizar o outro. E quando você aceita esse papel, você se coloca abaixo, não em palavras, mas em postura. A mente do outro aprende que você sempre estará ali para suavizar conflitos, reduzir tensões, consertar desconfortos. Quando você para, o outro é forçado a lidar com o próprio incômodo. E isso gera um atrito interno que não existia antes. O estranho começa aí. Sem explicações, o outro não tem contra o que reagir. Não tem argumento para rebater. Não tem narrativa para distorcer. O silêncio cria um espaço vazio que a mente tenta preencher sozinha. E nesse processo surgem dúvidas, questionamentos, inseguranças. Não sobre você, mas sobre o próprio comportamento. Porque enquanto você explicava, o foco estava em você. Agora, o foco se volta para dentro. Muitos acreditam que explicar é sinal de força, mas força real não precisa se justificar. Quando você para de explicar, você comunica algo sem dizer uma palavra. Eu confio na minha decisão. Eu não preciso da sua validação para sustentar minha postura. E isso é interpretado como autoridade. Não uma autoridade agressiva, mas uma autoridade silenciosa. Aquela que não disputa espaço, simplesmente ocupa. A mente do outro começa a trabalhar em segundo plano. Revê situações, relembra conversas, reinterpreta silêncios, tenta entender o que mudou, porque algo mudou. E essa mudança não foi anunciada, não foi negociada. Isso é o que mais desestabiliza. Mudanças explicadas são administráveis. Mudanças silenciosas são ameaçadoras para o ego. Elas indicam que você não está mais jogando o mesmo jogo. Quando você para de explicar, você também para de se expor. Cada explicação é uma abertura, um convite para julgamento, para distorção, para desvalorização. Ao se retirar desse ciclo, você protege sua energia. E a proteção da energia é percebida como autossuficiência. A mente humana respeita quem não se oferece em excesso, quem não se defende o tempo todo, quem não implora por compreensão. O mais curioso é que, nesse ponto, o outro pode começar a te ouvir mais. Não porque você falou melhor, mas porque você falou menos. O silêncio cria peso, cria expectativa, cria presença. E presença é mais impactante do que qualquer discurso bem articulado. Quando você para de explicar, você força o outro a prestar atenção no que sente, não no que você diz. Essa é a inversão silenciosa. Antes, você se adaptava para manter a conexão. Agora, a conexão só existe se houver respeito. E isso muda tudo. Porque quem não respeita limites costuma se sentir confortável apenas quando o outro se justifica. Quando essa justificativa some, o desconforto aparece. E o desconforto é o início da consciência. Na próxima parte, você vai entender por que parar de explicar ativa inseguranças profundas no outro e como isso revela quem realmente te valorizava e quem apenas se beneficiava da sua disponibilidade emocional. Quando você para de explicar, a mente do outro entra em um estado de alerta silencioso. Não é raiva imediata, não é confronto direto,
é uma inquietação interna, porque a explicação constante funcionava como um amortecedor emocional. Ela acalmava o ego do outro, dava a sensação de controle. Quando isso some, a pessoa precisa lidar com algo que evitava, a própria responsabilidade emocional. Explicar sempre foi uma forma de se colocar em posição defensiva, mesmo quando você não percebe. Ao explicar, você sinaliza que está disposto a se ajustar, a negociar sua postura, a tornar sua decisão mais palatável para o outro. Quando isso acaba, o outro sente que perdeu influência. E a perda de influência ativa insegurança. Não porque você se afastou, mas porque você não está mais disponível para ser moldado. É nesse ponto que o estranho acontece. A pessoa começa a pensar mais em você do que antes. Não por carinho, mas por falta de fechamento. A mente humana odeia lacunas. Quando não há explicação, ela cria cenários, interpreta silêncios, preenche o vazio com hipóteses. E quanto menos acesso ela tem à sua narrativa, mais poder essas hipóteses ganham. Você deixa de ser previsível, e o imprevisível prende a atenção. Muitos confundem isso com manipulação. Não é. É consequência natural de uma postura firme. Quando você explica, você organiza a história para o outro. Quando você se cala, o outro precisa lidar com a própria versão dos fatos. Que essa versão costuma ser mais dura, porque não vem suavizada pelo seu cuidado emocional, não vem filtrada pela sua empatia, vem crua. Nesse estágio, a pessoa pode tentar provocar uma reação, pode testar limites, pode agir como se nada tivesse acontecido. Tudo isso são tentativas de recuperar o antigo padrão. Você se explicando, você se justificando, você se colocando abaixo. Cada vez que você não reage como antes, a mente do outro registra uma perda. Pequena, mas cumulativa. A perda da certeza de que você estará sempre ali para consertar tudo. Quando você para de explicar, você também interrompe um ciclo de desvalorização. Porque quem está acostumado a receber explicações aprende que pode questionar tudo, que pode duvidar, que pode invalidar. O silêncio, nesse caso, não é fuga, é limite. Um limite que não precisa ser anunciado. E limites silenciosos são os mais difíceis de atravessar. A insegurança que surge no outro não é sobre você estar certo ou errado. É sobre não saber mais onde pisa. Antes, a pessoa sabia até onde podia ir. Sabia que você explicaria, cederia, ajustaria. Agora, ela não sabe. E essa incerteza gera respeito. Não um respeito confortável, um respeito tenso. Aquele que nasce quando se percebe que o outro não está mais disponível para ser usado emocionalmente. A mente começa a recalcular a relação. O custo-benefício muda. Aquilo que antes era fácil, agora exige cuidado, exige atenção, exige postura. E nem todo mundo está disposto a isso. É aí que se revela quem realmente valorizava você e quem apenas se beneficiava da sua disposição de explicar tudo. Porque quem te valoriza, tenta entender seu silêncio. Quem se beneficiava, tenta quebrá-lo. Esse é o divisor silencioso. Parar de explicar não afasta quem se importa. Afasta quem precisava da sua submissão emocional para se sentir seguro. E isso, embora desconfortável no início, é libertador, porque te devolve algo que você havia perdido aos poucos, o controle sobre a própria energia. Na próxima parte, você vai entender por que manter essa postura é essencial e como muitas pessoas estragam tudo ao voltar a explicar quando sentem culpa por deixar o outro desconfortável. Quando você para de explicar, surge um impulso interno perigoso, a culpa, a sensação de que você está sendo duro demais, frio demais, injusto demais. Esse é o ponto em que muitos recuam, voltam a explicar, voltam a justificar. Não porque querem, mas porque foram treinados a se responsabilizar pelo desconforto alheio. E ao fazer isso, entregam de volta tudo o que haviam conquistado em silêncio. A mente do outro conta com isso. Mesmo sem perceber, ela espera que você quebre primeiro, que se sinta mal, que tente aliviar a tensão.
porque durante muito tempo foi assim que funcionou. Você se explicava para manter a paz, para evitar conflito, para não ser mal interpretado. Quando você resiste a essa culpa, algo ainda mais profundo acontece. O outro é forçado a amadurecer ou se afastar. Explicar em excesso sempre foi uma forma de pedir permissão para existir do jeito que você é. Quando você para, você comunica que não precisa mais dessa permissão. E isso muda a hierarquia emocional. A pessoa percebe que você não está mais disposto a se colocar abaixo para ser aceito. E essa percepção ativa um respeito que não vinha das palavras, mas da postura. Nesse ponto, o silêncio começa a pesar. Não como castigo, mas como presença firme. Você não desaparece. Você não ignora. Você simplesmente não se dobra. E isso é difícil de lidar para quem estava acostumado a ter controle emocional sobre você. A pessoa começa a sentir que perdeu algo que não consegue nomear. Não é a relação, é a influência. Muitos tentam racionalizar o próprio incômodo dizendo que você mudou. E mudou mesmo, mas não para pior. Você mudou porque parou de se explicar para quem não estava disposto a ouvir. Parou de se justificar para quem já havia decidido te julgar. Essa mudança interna é percebida como força, mesmo que o outro nunca admita. O risco aqui é voltar atrás por medo de parecer indiferente. Mas indiferença não é ausência de explicação. Indiferença é ausência de consideração. E parar de explicar não significa deixar de considerar. Significa não se sacrificar emocionalmente para ser aceito. Essa distinção é sutil, mas poderosa. Quem entende, respeita. Quem não entende, se afasta. Quando você mantém a postura, a mente do outro começa a se reorganizar. A relação deixa de girar em torno das suas justificativas e passa a girar em torno dos limites. E limites são claros mesmo quando não são verbalizados. Eles se sentem, eles se respeitam ou se violam, e quem os viola, se revela. Nesse estágio, você percebe algo libertador. Não é sua função ser compreendido por todos. Não é sua responsabilidade ser confortável para quem te desrespeita. Ao parar de explicar, você se retira de disputas desnecessárias, economiza energia, ganha clareza. E essa clareza muda sua presença no mundo. A mente do outro sente essa mudança como uma perda de terreno. E toda perda de terreno exige adaptação. Alguns se adaptam, outros desistem. Mas nenhum permanece indiferente, porque quando alguém para de explicar, ele obriga o outro a se posicionar. E isso revela tudo. Na próxima parte você vai entender como esse novo posicionamento redefine completamente a forma como as pessoas te tratam e por que, depois disso, nada volta a ser como antes. Quando você para de explicar, a dinâmica se encerra sem barulho. Não há confronto final. Não há vitória declarada. Há apenas uma mudança definitiva na forma como as pessoas te percebem. Você deixa de ser alguém que se ajusta para manter vínculos e passa a ser alguém que mantém vínculos apenas onde há respeito. E isso reorganiza tudo ao seu redor. A mente do outro, agora sem acesso às suas justificativas, começa a entender algo essencial. Você não está mais disponível para negociações emocionais desequilibradas. Não está mais disposto a se colocar em dúvida para aliviar o desconforto alheio. E essa compreensão cria um novo parâmetro. A partir daí, as pessoas falam diferente com você, agem diferente, pensam duas vezes antes de ultrapassar limites que antes atravessavam com facilidade. Esse efeito não vem do medo, vem da clareza. Clareza de que você não entra mais em jogos, de que não precisa se defender o tempo todo, de que confia no próprio senso de valor. E quem convive com alguém assim, sente. Sente que não há espaço para manipulação, que não há terreno para a culpa induzida, que não há vantagem em distorcer. O estranho é que, ao parar de explicar, você se torna mais compreendido, não porque falou melhor, mas porque deixou de se justificar. As pessoas passam a observar mais seus atos, seu tom, sua consistência. E consistência comunica mais do que palavras. Quando você age alinhado com o que sente, sem precisar traduzir tudo, sua presença ganha peso. Quem te respeita se ajusta.
Quem não respeita se afasta. E esse filtro acontece naturalmente, sem esforço, sem discursos, sem necessidade de provar nada. Você percebe que relações mais leves surgem quando não há necessidade constante de se defender. Que conexões verdadeiras não exigem explicações intermináveis. Elas se sustentam na confiança mútua. Para quem te perdeu nesse processo, fica a sensação de algo incompleto, de não ter conseguido mais acesso, de não ter tido a última palavra. E isso incomoda, porque quem precisava das suas explicações para se sentir no controle, agora precisa lidar com a própria limitação. E essa é uma lição silenciosa que não se esquece fácil. Parar de explicar não é fechar o coração, é fechar a porta para o desrespeito. É escolher onde investir sua energia, é entender que nem todo desconforto precisa ser resolvido por você, que nem toda tensão é sua responsabilidade. E quando você faz essa escolha, algo se alinha por dentro. A partir daí, você anda mais firme, fala menos, observa mais. Não porque ficou frio, mas porque ficou inteiro. Inteiro demais para se fragmentar em explicações que não mudam nada. E quem percebe isso entende, mesmo sem palavras, que algo mudou para sempre. Quando você para de explicar, o estranho que acontece na mente do outro é simples e profundo. Ela percebe que você não está mais tentando ser aceito. E quem não tenta ser aceito não pode ser controlado. Essa é a verdadeira mudança, e depois dela, nada volta a ser como antes. Quando você para de explicar de forma definitiva, algo se fixa na mente do outro como uma marca silenciosa. Não é raiva, não é mágoa aberta. É a percepção de que você não está mais disponível para ser moldado, convencido ou empurrado emocionalmente. A pessoa entende, mesmo sem formular em palavras, que perdeu uma posição que antes ocupava com facilidade. E isso altera para sempre a forma como ela te enxerga. A partir daí, toda interação futura carrega um peso diferente. O outro mede palavras, avalia gestos, observa reações que antes não observava. Porque agora existe o risco real de não ter resposta, de não ter explicação, de não ter validação. E quando alguém percebe que não pode mais contar com isso, aprende a respeitar ou se afasta em silêncio. Não há meio termo. Esse é o ponto em que você deixa de ser reativo e passa a ser referência. Sua postura vira o limite. Não imposto, demonstrado. E limites demonstrados não precisam ser defendidos. Eles se sustentam sozinhos. Quem cruza, sente. Quem respeita, permanece. E você não precisa fazer absolutamente nada, além de continuar sendo coerente com a decisão de não se explicar para quem não te escuta. O impacto disso é duradouro, porque atinge o ego de forma profunda. O ego se alimenta de importância, de influência, de saber que pode provocar movimento no outro. Quando você para de explicar, você corta essa fonte. Não com agressividade, mas com indiferença firme. E a indiferença firme não humilha, não agride, não provoca. Ela simplesmente não responde ao que não merece resposta. Com o tempo, você percebe que o silêncio que antes parecia pesado agora é leve, que a necessidade de se justificar desaparece, que você não sente mais urgência em ser entendido por todos, e essa liberdade interna se traduz em presença. Uma presença calma, estável, difícil de abalar. E pessoas assim são respeitadas mesmo por quem não gosta delas. Quem te perdeu nesse processo carrega a lembrança de alguém que mudou sem pedir permissão. Alguém que saiu do jogo sem bater a porta. Alguém que não tentou vencer discussões, apenas deixou de participar. E isso incomoda mais do que qualquer confronto. Porque não há como vencer quem não está mais disputando. Parar de explicar é um ato de maturidade silenciosa. É entender que seu valor não depende de concordância, que sua verdade não precisa ser aceita para ser válida. E quando você internaliza isso, o mundo reage, não com aplausos, mas com ajuste, com respeito, com distância saudável. No fim, o que acontece na mente do outro é simples e definitivo. A compreensão de que você não está mais acessível da mesma forma. E acessibilidade
é tudo. Quem controla acesso, controla a própria vida. E quando você assume isso sem anúncios, sem discurso, sem justificativa, você se torna alguém que não precisa mais ser explicado, apenas percebido.